o que parecia dar errado é o que a gente precisava atravessar. Se a gente não tivesse problema financeiro, a gente não teria ficado junto. Vamos pro caminho mais fácil, vai você pra lá, porque não precisa mudar, ninguém precisa mudar nada. Se a gente não tivesse problema de saúde, na nossa constelação familiar, a gente não teria ficado junto. Se a gente não tivesse problema no nosso relacionamento, talvez a gente não tivesse aprendido a valorizar o que cada um tinha de mais forte. Como isso tudo se desdobrou ao mesmo tempo, o que todo mundo via como um caos. A gente tinha muita clareza do que a gente estava construindo. A família é um ser maior. Nesse conhecimento ancestral, quando um fica doente, a tribo fica doente. Esse que recebeu a doença, ele tem um papel, mas todo mundo está cuidando dele. Tudo muda para que isso possa ser vivido em família, em comunidade. E dentro da nossa casa, é claro que isso aconteceu. Se a escolha é crescer, todo mundo precisa crescer, fazer essa força. Então a gente faz isso por ele e por nós. E ele faz isso por nós também. Porque ele também se colocou nesse lugar de tipo, ok, vou passar por isso. Então é um processo muito lindo de ver como elas foram importantes para a gente poder estar aqui nesse momento contando essa história e para onde a gente quer ir com toda essa história. Corta, né? Para aquele momento que quem viu o último vídeo, nascimento dos meninos. E agora a gente vai para a realidade. Até o nascimento, você ainda tá vivendo aquele sonho, aquela fantasia, tudo uau, legal, imagina como é que vai ser, como é que não vai ser, como é que eles vão parecer, será que eles vão ter olho azul? Ai, Guta, você tá lindo, barrigão. Essa é uma fase. Quando nasce, a brincadeira começa. Dos principais, eu diria, pilares que sustentam uma vida harmônica, a sua saúde, financeiro e, naturalmente, o nosso relacionamento. Aconteceu tudo muito rápido. Então a gente ainda não tinha construído a nossa intimidade. Eu acho que não estava nem consolidado assim uma admiração um pelo outro. Ah, sim, não estava. A nossa realidade, eu acho que era assim, olha, toma aqui um ponto de interrogação. Agora vocês vão viver essa vida juntos aí. E boa sorte. Mas eu acho que tem a parte que antecede a nossa história e a forma como a gente se conheceu e o que a gente estava buscando, que é como se assim lá no Ishvara, Deus, seja lá o que a gente acredite, essa força maior, pega lá no computadorzinho dele, app de relacionamento e fala, opa, aqui nós temos match. O que a gente dava de match ainda não estava evidente. Não. Quando você tem um filho recém-nascido, todo mundo passa por muita dificuldade. É desafiador demais acordar toda madrugada, sabe-se lá quantas vezes. O que todo mundo vai dizer pra você? Cara, realmente, tu precisa de ajuda, você precisa sair um pouco, você precisa espairecer, você tá com os teus amigos. Isso era uma outra coisa que a gente via igual. Não, eu preciso estar aqui. Eu não preciso dessas distrações, elas já fizeram parte da minha vida por muito tempo. Se dedica ao seu filho, porque é um tempo que acaba para construir algo que é eterno. E é muito rápido. Isso foi uma bênção que a gente recebeu, porque as nossas condições deram essa vontade e necessidade de estar ali presente. Não quero ninguém cuidando do meu filho. Eu quero cuidar do meu filho. Você vê, são presentes, cara. Não são dificuldades. Então, assim, do que a gente acredita, cara, vai à frente com essa luta. Lute com você mesmo para estar ali com ele. Quando a gente entende que a gente tinha algo diferente ali entre nós dois e que todo mundo estava vendo o caos, mas a gente estava vendo algo ali sendo construído, né? Mas você também descobre que construir alguma coisa fora do padrão é muito mais difícil do que a gente imaginava. Então tinha algo maior que sustentava essa vontade, né? Esse desejo de seguir, essa firmeza, né? E aí cada dificuldade parece que é um erro, quando na verdade é parte do processo de construção. Quando você quer fazer diferente do que o meio que você cresceu faz, realmente, na hora do vamos ver, é muito mais difícil. Não é só a preocupação da tua família, dos teus amigos, ela ressoa com o que está dentro de você.
vai bater e vai falar, uau, realmente, será que vai dar certo isso aqui que a gente tá fazendo? Será que isso aqui vai... E na hora que bate, você precisa de uma estrutura interna para que esse medo não te paralise. Não tem jeito. Tudo vai parecer que tá errado, tá indo contra. Tá aí. Tá vendo? É o universo mostrando que eu tô errado. Aí você dá meia volta e volta a fazer o que você estava fazendo. E por alguma razão a gente teve a bênção de continuar construindo aquilo que a gente queria construir. Até o ponto onde a gente entendeu que a vida estava preparando a gente. O espiritual, o que eu conheci na Índia, foi o que de verdade me sustentou quando as coisas foram ficando difíceis. Eu lembro eu tendo uma conversa com meu professor sobre isso. Eu falei, professor, tá muito difícil o nosso relacionamento. Ele falou, que bom, que bom, que bom. É isso, relacionamento é isso. Mas se você não quer crescer, tá aí, no lugar certo. Faz muita diferença quando você escuta dessa forma. Pelo menos para mim foi. Porque uma coisa é você ouvir, realmente a situação financeira traz isso, saúde traz isso. Não. Que bom. Que bom já dá um clique na tua mente, para de justificar, Que bom é tipo, opa, calma aí, eu tô vendo tudo errado então. Vai dar um jeito de fazer a coisa funcionar. Isso foi muito importante para mim. Por quê? Porque eu tinha o padrão de desistir quando ficava difícil. A volta para a Índia que eu estava planejando antes de engravidar seria outra fuga. São desistências de lidar com a realidade, a minha realidade. O espiritual para mim foi o que me deu a base para que eu começasse a quebrar esse padrão. Ele precisava ser quebrado. E não só isso, valia a pena. Então eu acho que quando a gente volta para casa, né, a gente passa a enfrentar mais um estágio de saúde. Então, um dos nossos filhos, que foi o que fez a cirurgia, por consequência de tudo isso que ele tinha passado, se desdobrou em outras questões de saúde. 11 pneumonias, uma tosse crônica. O que a gente foi viver ali foi agora entender, estar o tempo inteiro em alerta sobre algo totalmente desconhecido. Ninguém falou, olha, por conta disso, seu filho vai desenvolver pneumonia por repetição. Então ele começava com o nariz escorrendo, começava com uma tosse. Ele não estava bem, mas ao mesmo tempo o médico falando, cara, pode ir para casa, tá tudo certo, é uma gripe, sei lá, mais forte, que daqui a pouco vai embora. Só que de repente o negócio, chegava num ponto que ele... Muito rápido, que ele caía muito. E algumas vezes a gente teve que internar, principalmente no início, porque a gente ainda não tinha esse conhecimento. Já na terceira, vamos dizer assim, a cada nariz escorrendo, a tensão dentro de casa aumentava. Um processo que levava no mínimo um mês. Era algo muito sofrido. Todo mundo sofreu muito. Eu acho que tem uma coisa sobre a intuição, e a intuição materna, ela tá muito disponível, né? Muito rapidamente, a partir dessas 2, 3, eu comecei a entender que eu tinha que agir rápido. E eu chegava aí em hospital, em emergência com ele, em PS, e falar, não, gente, olha direito, bate uma chapa, porque a coisa aí era de um dia pro outro, chapa limpa, dia seguinte, chapa. A Guta, ela tinha um outro sentido em relação a essa questão de saúde. Era tipo, a gente precisa ir pro hospital agora. Era assim, bom. E essa intuição foi outra coisa extremamente importante para nossa vinda até aqui. Porque a gente vai validando ela. Olha, sabe aquela vozinha? Eu fui e acertei. Então, quando ela te pede para fazer um movimento maior, como mudar de vida, você confia mais. Você tá mais inteiro nela. Você revisita outros momentos da tua história em que existiram processos muito intuitivos. E eu comecei a prestar atenção neles e comecei a validar. E a maternidade é uma oportunidade boçal de fazer isso, assim, entrar na tua vida com força. Mediante essa situação,
A gente não estava vendo uma outra coisa acontecer. Um tem um problema, tá com pneumonia. O outro não tem problema nenhum, tá saudável. Não. Erro. Tinha um cuidado maior com um, tinha uma atenção maior com um, e o outro estava sentindo. Como que a vida realmente te dá as lutas que você vai ter que ter nessa vida. A minha é melhor que a sua ou pior que a sua, esquece. Porque para cada um a luta é muito grande. Então a gente entendia que um estava passando por um processo maior, mas na verdade não. Para um estava muito claro e para o outro foi aparecendo. Você vai ter talvez uma necessidade de receber atenção, você vai ter que se provar mais. Eu até acho muito louco como a vida, se você prestar atenção, ela deixa muito evidente qual é a tua luta. Que nasceu e fez a cirurgia, nasceu menor, um pouquinho mais leve, e esses 2 centímetros acompanharam eles. Ou seja, ele é menor, ele é pior, ele passa por essas dificuldades que o outro não. O outro, a primeira vez que a gente notou foi quando ele ficou com os meus pais uns dias. Eu lembro meu pai me ligando falando: João, cara, eu acho que vocês precisam vir aqui. O outro estava lá internado e a gente teve que ir lá. Ele já foi para São Paulo, sem a vontade. Ele se perdeu, foi abandonado, se sentiu 40 minutos na praia do Rio. Então, essas foram as experiências que vai marcando. Essas serão as batalhas que vocês vão precisar trabalhar. E não é sobre pagar as marcas, né? É sobre transformar. Eu acho, cara, que a vida, ela é sempre uma escolha, sabe? Sempre uma escolha. E isso eu aprendi muito, assim, aos trancos e barrancos. É como se eu, internamente, eu sabia que eu não tinha a força necessária para fazer a escolha que eu queria. Essa marca que você está falando, ela pode te levar para cima ou para baixo. É uma escolha. É difícil ver que é uma escolha. Por isso que essa história do nosso filho é isso. Isso pode te tornar um monstro de forte. Um monstro. Imagina, desde moleque você é focado em come bem, se cuida. E não pode curtir? Não, claro que pode. Mas a base é saudável. A base é disciplinada. Você sabe direcionar sua mente. Você sabe lidar melhor com as dificuldades presentes na sua vida, porque você passou por mais dificuldades. Ponto. Mas você precisa conduzir ele nessa direção, porque a mesma experiência pode levar ele para o buraco. E é muito incrível ver como a vida escolhe quando as coisas começam e quando as coisas terminam. Nesse lance de trabalhar e tal, a gente estava com dificuldade financeira. Eu dava aula de yoga e a Guta não trabalhava. A gente não conseguia pagar nossas contas, sendo ajudado ali pelos pais. Entra muita energia dentro da nossa casa que não estava harmônico aquele fluxo. Outra conversa que eu tive com o meu professor: você tem que voltar a trabalhar com teu pai. Eu falei: nossa, não é lá a sua dificuldade? Eu falei: tem bastante dificuldade lá. Então é lá que você precisa estar, você precisa resolver aquilo. Eu fui na casa de um amigo, a gente viu uma série. Expandiu aqui a consciência. Expandir a consciência, tava com a consciência mais expandida, mais sensível. Just crazy people. Aí eu acordei a Guta. Falei: Guta, Entendi. Eu realmente tenho que voltar a trabalhar com meu pai, mas o momento no trabalho era diferente. Foi muito desafiador. 3 anos depois, a vida simplesmente encerrou esse ciclo. A empresa passou por um outro processo. Eu entendi que ali encerrou. A vida começa e a vida termina. Não tem jeito. A gente só precisa estar pronto, preparado para aquilo. Foi um passo que me deixou livre e me colocou num caminho. Abriu-se um interesse por respiração. Eu praticava, mas agora eu quero entender muito sobre respiração. E quero entender sobre alimentação. E quero entender sobre meditação. Quero entender sobre a mentalidade. Quero entender sobre sono. Quero entender sobre exercício físico. Entender o que está acontecendo aqui dentro. Como é que esse sistema funciona. E foi muito louco, porque era exatamente o que os meus filhos precisavam também. Você vê que o desafio está ali. Bicho, como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente não deixa esse desafio tomar conta? Como é que você não deixa que a sua sensação de abandono ou de carência
se manifeste em tudo que você se relaciona aí. Como é que essa sensação de você estar doente o tempo inteiro não destrói você? O que eu fazia para ganhar dinheiro era o que eu fazia também para mim e dentro de casa. Mostrando forças que estavam sendo trabalhadas ali, principalmente nessas dificuldades. Ó, cara, você se cuidar, respirar, comer bem, fazer exercício, pode ser chato agora, mas vai te tornar muito forte ali na frente. A disciplina, ter a capacidade de se organizar, de se regular, vai te tornar muito forte ali na frente. Por que razão que eu resolvi aprender muito sobre, que eu estudava muito aquilo? Tem algo que bota o interesse aqui. Isso, obviamente, também nos trouxe para cá. À medida que a gente foi aprofundando em como esse sistema funciona, a gente precisa estar perto da natureza. A gente precisa estar perto das coisas que a gente gosta de fazer. A gente precisa passar para eles um tipo de educação que não deixe que os medos, que as marcas cresçam. Isso também foi muito importante, porque foi dando pra gente a força, o conhecimento, a sabedoria. Quando você tá numa reunião, tipo assim, você é a unidade. Pra você Desaparecendo sua cara, você tá tão baixinho. Sabedoria, ele não é real, ele não existe. Então sou eu. Porque tem hora que você precisa ser amor, tem hora que você precisa ser a sabedoria. Daquilo que a gente queria viver. De novo, todo mundo passa por isso. Todo mundo tem isso. Mas como você escolhe se relacionar com isso, muda tudo. É o que bom. Tá passando por dificuldade? Puta, que bom. Faz isso acontecer. O último pilar, que era o relacionamento, ele foi indo para um outro lugar. Como a gente estava muito comprometido com a nossa missão ali, ele abriu a possibilidade da gente enxergar um no outro o que realmente construiu a nossa admiração um pelo outro. Eu olhava na Guta, eu via na Guta a mãe que ela era, a paciência que ela tinha com os meninos chorando e cólica, e os dois, eu falei, meu Deus, eu surtando, e a Guta plena. E no João, eu via a disciplina, eu via essa conexão, eu via uma construção de uma vida em oração. E para mim, eu olhava e falava, cara, eu sei que tem muito aí pra gente dar um pro outro. Isso foi construindo uma relação mais sólida, que não era num lugar de carências. Pra gente escolher mudar de vida como a gente mudou, botar tudo num container, só se realmente aquilo já estivesse consolidado. O que se via na superfície, hoje eu entendo as pessoas ao nosso redor, era confusão. A gente via já diferente. Eu falava muito pra Guta, a gente vai atravessar isso e vai estar muito forte do outro lado. O que todo mundo via como caos, pra gente era construção. Ó.